Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Tá tudo certo? Tudo bem com vocês, com a família de vocês? Hoje a gente vai começar a trabalhar as videoaulas, né? A gente vai começar a trabalhar, dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente começou de forma presencial, né? E aí vamos tentar aí, com essa ferramenta, que vocês sofram o menos possível, né? Na questão do impacto escolar, do impacto do conteúdo de vocês durante o ano aí, beleza? Galera, seguinte, a gente trabalhou no começo do ano, né? Os capítulos 1 e 2 da apostila, a gente fez a nossa P1, certo? E a continuidade do nosso conteúdo seria o capítulo 3, que tem como título a Eurásia, certo? Nesse capítulo a gente vai trabalhar um pouco sobre as questões físico-naturais, tá? Sobre as questões naturais desse continente, dessa massa continental, tá? Vocês podem estar se perguntando, Eurásia é continente? Sim, tá? A gente tem alguns estudiosos que vão tratar, né, a Eurásia como um continente, mas vocês já vão saber o que é, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que forma o nosso planeta. Então, o nosso planeta, gente, ele é formado pelos oceanos e pelas terras emersas, pelos continentes, tá? Mas o que é um continente? O continente, gente, nada mais é do que uma extensão de terra que vai ser, né, uma extensão de terra formada por terras emersas, ou seja, não estão submersas, né, na água. Então, continentes é uma extensão de terras emersas que fica envolvida total ou parcialmente pelas águas oceânicas, beleza? Então, esse é o conceito de continente. Geralmente, os continentes, eles estão, né, eles ficam, a divisão deles acontece pelos oceanos. E assim a gente tem, né? A gente tem os nossos continentes, as Américas, a gente tem a Europa, né? A gente tem a África, a Oceania, a Ásia e até a Antártica, tá? Mas tem alguns estudiosos que eles têm uma outra visão. Eles tratam a questão do continente europeu e asiático de forma conjunta, tá? E assim formando a Eurásia, tá? Que nada mais é do que a junção da Europa e da Ásia. E por que eles fazem isso? Porque se a gente for pensar, a Europa e a Ásia, eles não são, né, não tem uma divisão de água entre eles, certo? A Europa e a Ásia têm uma fronteira terrestre. Então, muitos estudiosos, para estudar os aspectos naturais, principalmente, eles vão juntar esses dois continentes e vão fazer um estudo conjunto, beleza? Então, isso é a Eurásia. Então, como a Eurásia, né, juntando o continente Europa e Ásia, fica um continente gigantesco, fica uma massa continental gigantesca, a Eurásia possui condições físicas bastante diversificadas. Então, a gente tem uma grande diversidade de relevo, de clima, de vegetação e até mesmo de hidrografia, tá? Bom, a Eurásia, gente, se a gente pegar, juntar a questão da dimensão dos continentes Ásia e Europa, a gente vai ter aí cerca de 37% das terras emersas do globo, o que é bem importante, tá? Então, a Eurásia, ela é formada por esses continentes, né? Europa é a junção da Europa e da Ásia. E se a gente for separar, como lembra que eu falei para vocês que não existia uma fronteira aquática entre eles, o principal ponto de fronteira entre a Europa e a Ásia são os Montes Urais, tá? Que é uma cadeia montanhosa localizada bem na região ali do Mar Negro, do Mar Cáspio, mas a gente tem os Montes Urais como principal ponto de fronteira, beleza? Lembrando que a Eurásia, né, ela fica localizada nos continentes norte e oriental do globo, beleza? Então, falando de questão de relevo da Eurásia, tá? A gente tem questões de relevo típicas da Europa e típicas da Ásia, tá? Então, na parte asiática, a gente tem extensas planícies e planaltos, mas a gente não pode esquecer das áreas mais elevadas, que são o Planalto do Tibete, tá? Com mais de 3.000 metros de altitude, e ainda cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia.
Professor, mas a gente tem a Cordilheira do Himalaia, que é alta pra caramba, e a gente tem o Planalto do Tibete, que tem mais de 3.000 metros de altitude. Qual é a diferença entre montanha e planalto? Gente, a diferença entre eles é a formação geológica, tá? As montanhas, elas têm como base geológica os dobramentos modernos, o que é uma formação mais recente, certo? Os planaltos já são formações mais antigas, tem como base geológica os crátons ou escudos cristalinos. Então, a gente tem uma formação que ela é mais aplainada, certo? Na porção europeia, então, a gente tem muitas planícies, tá? Planaltos também em algumas montanhas, certo? A gente tem os Alpes, os Pirineus, os Balcãs, a gente tem os próprios Montes Urais, que é uma formação muito importante, tá? Para essa formação de relevo da Europa e da Ásia, ou no caso da Eurásia como um todo. Beleza, gente? A parte da hidrografia, a gente tem que pensar o seguinte: a Eurásia como um todo tem uma hidrografia muito bem desenvolvida, tá? E boa parte dos rios da Eurásia como um todo, eles são utilizados para navegação, certo? Essa navegação que vem acontecendo cada vez mais e mais graças à evolução tecnológica, porque os rios da Eurásia, tem alguns pontos da Eurásia que os rios são rios de planalto, ou seja, eles sofrem grandes quedas d'água, eles têm uma grande altitude, então fica difícil para navegar. Só que com, né, o advento da tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente tem a construção de eclusas, tá? Essas eclusas que vão fazer com que os navios, os barcos que, né, vão passar por esses rios, eles vão de um nível a outro graças, né, ao enchimento de água de uma comporta e fechamento de comportas, enfim. Depois eu posso até indicar um vídeo para vocês do funcionamento de uma eclusa para vocês perceberem como é que funciona na realidade, tá? A formação desses rios da Eurásia. Grande parte dos rios da Eurásia são rios pluviais, tá? Mas como a Eurásia tem uma grande extensão territorial e uma grande extensão latitudinal, tá? Ou seja, de norte a sul, se vocês perceberem, a gente tem aqui partes da Eurásia na linha do Equador e partes da Eurásia lá sobre o círculo polar ártico. Então, a gente tem uma grande extensão latitudinal desse continente. A gente tem, inclusive, então, rios pluviais, né, que são formados pela água da chuva, e rios glaciais, ou seja, rios que são formados a partir do derretimento de geleiras. Claro que esse tipo de rio ele vai acontecer mais ao norte da Eurásia. Beleza, gente? Falando de clima e vegetação, como a Eurásia tem uma grande extensão territorial latitudinal, voltamos a falar, né? A gente tem vários tipos climáticos acontecendo na Eurásia, certo? Os principais fatores que vão fazer com que a gente tenha vários tipos de clima, a gente tem a altitude, porque a gente tem os próprios Montes Urais, a Cordilheira do Himalaia, e isso vai fazer com que a gente tenha diferentes tipos de clima. A gente tem a maritimidade, que é a proximidade do mar, a atuação do mar sobre o clima do continente, e a continentalidade, que é a não atuação do mar. Beleza? Quando a gente fala de clima e vegetação, são dois fatores, né? São dois pontos que eles dependem muito um do outro. Então, quando a gente fala de clima temperado, por exemplo, que é um clima que acontece bastante na Eurásia e ocorre na parte mais desenvolvida, é o principal clima, né, da Europa. Então, a gente tem o clima temperado acontecendo em áreas onde ocorre vegetação temperada, ou vice-versa, né? A gente tem vegetação temperada, floresta temperada como predominante, em áreas onde tem o clima temperado. Nas partes mais ao norte da Eurásia, a gente tem, por exemplo, a floresta de coníferas, ou taiga, ou floresta boreal, tá? Então, esse tipo de vegetação, ele vai acontecer nas áreas mais frias, certo? Onde a gente já tem um clima frio, um clima subpolar. Nas áreas onde a gente tem um clima polar, a gente já tem a tundra, que é um tipo de vegetação que é formada por musgos, líquens, e ela consegue sobreviver ao solo congelado. Beleza? Então,
Um outro tipo de clima bem importante para a Eurásia acontece no sul da Europa, tá? Que é onde ocorre o clima mediterrâneo. Consequentemente, a gente tem uma vegetação mediterrânea acontecendo, tá? E no Oriente Médio a gente tem inclusive clima desértico. Então percebam, a gente tem áreas na Eurásia com clima polar e clima desértico, ou seja, os dois extremos, o que faz com que a gente entenda que nessa massa continental a gente tem uma grande diversidade climática. Beleza, gente? Por último, a gente tem o clima de monções, que é um clima específico, tá? De uma região asiática, tá? Principalmente do sudeste da Ásia, acontece bastante. E a gente tem o clima de monções. Esse clima de monções ele é definido pelos ventos de monções, tá? Então a gente tem, durante um período do ano, aqui a gente tem um climograma, certo? E aí a gente tem esse climograma de Nova Delhi, na Índia, e a gente tem climograma, todo mundo já sabe ler, temos uma variação de temperatura, né? Onde o verão, ou seja, a parte mais quente, ela vai acontecer no meio do ano, e nesse meio do ano, quando está mais quente, a gente tem uma grande precipitação, uma grande quantidade de chuvas. Então, durante o inverno, os ventos de monção vão, né? Os ventos de monções, eles vão partir do continente para o litoral, o que faz com que toda aquela massa de ar seco passe, né, a imperar ali no continente. Durante o verão, certo? Que a gente tem uma zona de baixa pressão no continente, os ventos do litoral vão entrar no continente, o que faz com que toda aquela umidade do mar, né, que é a água, que faz com que toda a umidade do mar entre no continente trazendo muita chuva. Só que não é o clima de monções, ele é característico por ter dois extremos. Então, a gente tem um período de muita seca, onde as pessoas vão sofrer com estiagem, com falta de alimento, porque não tem chuva, né, para as plantações, enfim. E uma estação do ano onde vai chover demais, onde as pessoas vão sofrer com enchentes, com alagamentos. Então, esse é o clima de monção. Esse, né, são as características do clima de monções. Beleza, gente? A nossa aula vai terminando por aqui, tá? Essa aula corresponde ao capítulo 3 da apostila de vocês, da Eurásia, tá? Principalmente os aspectos físicos da Eurásia. E, por fim, eu só vou deixar para vocês aqui alguns exercícios, beleza? Eu vou disponibilizar o e-mail para vocês na postagem, tá? Que vocês têm que mandar para mim esses exercícios prontos. Na real, vocês vão mandar para mim só essas 4 questões, tá? As páginas da apostila aqui, 37, 45, 46, 49, 50 e 51, eu vou fazer uma nova videoaula depois, corrigindo alguns exercícios que eu acho que são principais, além, claro, desses 4 que eu já mandei para vocês. Tá? Então, esses 4 exercícios, vocês vão fazer um documento, pode ser um documento no Word e tal, vocês vão me mandar as respostas via e-mail, o e-mail que eu vou disponibilizar. Beleza, gente? Nesse e-mail, o que tem que ter? Vocês vão ter que colocar no assunto do e-mail colégio de vocês e também a turma, tá? E o nome, claro, né? No documento. Ou pode colocar tudo no documento, que fica bom também. Beleza, gente? Vamos nos falando, tá? Saudade de vocês. E é isso aí. A nossa aula é essa de hoje. Valeu!